Interview começa agora pela sua TV Diário do Sertão e cá estou mais uma vez, Calil Conrado, para comandar uma hora desse raio-x das personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. Só lembrando que na quinta-feira desta semana nós voltaremos com o nosso Interview Debate. O tema apropriado será sobre a questão do Outubro Rosa, a discussão sobre câncer de mama. Fugiu o microfone novo? Oi, agora foi. Programa ao vivo nessas coisas. Repetindo tudo de novo. Boa noite, caro amigo telespectador. Sou Calil Conrado. E o nosso programa Interview começa a partir de agora. É o raio-x das personalidades da cidade de Cajazeiras e também da região. Só lembrando que quinta-feira, agora, vai voltar o Interview Debate e nós iremos discutir sobre o tema mais discutido do mês, que é o Outubro Rosa, câncer de mama, câncer de colo de útero, e vai ter uma equipe muito boa, profissionais, inclusive depoimento de pessoas que estão passando pelo tratamento e que conseguiram vencer o câncer de mama. Ao vivo, quinta-feira, neste horário, no Interview Debate. Mas hoje é bate-papo, é raio-x. E para conversar com a gente, estou aqui ao lado dessa figura ilustre, conhecidíssima na cidade de Cajazeiras e também muito elogiado. Professor Herbert, conosco ao vivo no programa Interview. Professor, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Conrado, o prazer é meu. Eu quero dar meu boa noite também para o telespectador, para o internauta que está acompanhando. Ele que está aí fazendo audiência desse programa, que eu acho que é pioneiro aqui na cidade de Cajazeiras, na região. E já antecipo meus parabéns, viu, pelo projeto, pela ideia, pela iniciativa. Nós precisamos de pessoas que tenham essa atitude, que tenham essa visão sobre o mundo e sobre as coisas. Que bom, prazer é todo nosso, professor. Antes, claro, todo mundo já conhece Herbert, já ouviu falar em Herbert. Se não conheceu, mas já ouviu falar, mas hoje você vai conhecer a vida de forma mais minuciosa, mais detalhada. Vamos invadir a vida de Herbert e tentar saber alguns segredos aqui no programa Interview. Professor, você nasceu aonde, Cajazeiras? Não, nasci não, Conrado. Eu sou pessoense de nascimento. João Pessoa. É, João Pessoa, mas até os 15 anos eu morei no sertão da Bahia. Nas margens do Rio São Francisco. Saiu de João Pessoa com quantos anos? Na lembrança de 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos. O porquê dessa mudança? Porque assim, então vamos lá para a nossa jornada. O meu pai é médico, formado, hoje mora pela UFPB, hoje mora em Porto Velho. E minha mãe é odontóloga. E naquela época, recém-formados, eles encontraram uma oportunidade de trabalho no interior da Bahia. Tanto é que eu conheço a Bahia, pelo menos o sertão baiano, boa parte, nós já moramos e vivemos, pelo menos a lembrança que eu tenho de infância. E esse foi o motivo maior. Moramos em Salvador, morei numa cidadezinha pequenininha chamada Uauá, que é perto de Canudos. Moramos em Juazeiro da Bahia. Muito conhecido. E, em especial, Bom Jesus da Lapa, para quem eu mando um grande abraço, tenho muita saudade, a minha infância foi muito rica. Eu agradeço essa infância no sertão da Bahia. Sou um brasileiro nato, Conrado, de raiz, de origem, de paixão. E a Paraíba foi uma paixão não tardia, mas foi uma volta para casa, porque na verdade a vontade de meus pais era de que a gente tivesse um bom preparatório para fazer a universidade. E no interior da Bahia naquela época não havia preparatório, não havia pré-vestibular. Curiosidade, o meu amigo Peterson, a vida inteira, ele até defendeu de que eu sou filho de padre. Pô, eu me passei isso. Mas não deixa de ser verdade, não deixa de ser verdade. Quando eu completei 8 anos, meus pais se separaram. Na verdade, a separação da minha mãe foi uma das primeiras. Depois eu fui pesquisar, fui estudar, etc. Dessa história recente brasileira, da década de 80 para cá. Foi uma das primeiras mulheres guerreiras, aguerridas, corajosas, que eram uma profissional liberal, independentes. Não, vou criar meus filhos de maneira que eles possam ter uma vida diferente. Meu pai era danado, era bem danado. E um ano e meio depois, ela reencontrou um amigo que nós tínhamos em comum. A gente era criança, mas tínhamos o maior carinho por ele, que era padre, numa cidade que é a terceira maior romaria do Brasil, que é Bom Jesus da Lapa. E ela como dentista, ele como padre. Isso dá um romance onde eu penso em escrever essa história. E os dois se apaixonaram em 85, contra tudo e contra todos. De certa maneira, né, a questão conservadora, a cidade, aquela visão religiosa toda. Ele teve a coragem de abandonar o sacerdócio e assumir a minha mãe com 3 filhos. Nossa, que interessante. Eu, meu irmão Alisson e minha irmã isso Paula. A sociedade na época deve ter... Não, foi. Na verdade, a minha vida... Caso de... A minha vida... Se eu tiver que contar aqui ao pé da letra, nós não vamos terminar essa entrevista hoje. São de muitas histórias fortes, histórias realmente de ação, de atitude, de mudança.
Aí de conquistas. Sua mãe vive com ele até hoje? Como é... Vivem até hoje. Vivem até hoje. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 85, eu tinha 9 anos. 9 anos. Você com 9 anos de idade, qual foi a sua reação? Oh, minha mãe vai casar de novo e vai casar com um cara que é padre. Qual foi a sua reação? Eu lembro, Conrado, eu não o aceitava como pai inicialmente, foi engraçado. Eu chamei ele de vários nomes, Antônio, Toninho, o nome dele é Antônio de Moura. Mas vai chamar de pai, painho, demorou. Painho é o nosso nordestinês. E eu chamava de senhor. O senhor isso e aquilo, mas é interessante. A ideia de família, né? Até porque o carinho que ele nos ofereceu foi muito grande. A gente brincava. Ele acabou ocupando o espaço de um pai que a gente perdeu e ele acabou assumindo. Mas o tempo foi ensinando, a gente foi se apegando. E eu lhe digo de coração, a referência, a ideia, a decência, a moral. Porque as pessoas às vezes confundem o professor Herbert, que é brincalhão, que tem piada, que faz aquilo outro. Mas eu sou, de certa maneira, uma pessoa muito moralista, Conrado. Sério? Moralista, exigente, perfeccionista. Agora, interessante, o meu papel, a minha expressão maior como professor foi de um professor mais dinâmico, mais brincalhão, mais... Eu tento ser, porque quando eu fui aluno, eu achava que os melhores professores eram aqueles que nos envolviam com a história que ia ser contada. Mas essa minha formação moral, essa coisa bem pessoal, eu tive dele, herdei dele. Era um homem que durante muito tempo eu acompanhei às 6 da manhã, quando a gente levantava, e ele estava lá rezando, pedindo perdão pelos pecados e talvez pedindo, né, que desse força para nos criar, para que a vida continuasse, para que a família seguisse. Por isso, quando há muitos anos atrás eu conheci o meu amigo Peterson foi meu aluno, tornou-se amigo, eu trabalhei com ele na Rádio Cidade, para quem eu mando um abraço especial, meu amigo Zé Leite, e eu contava essa história para ele, né, que realmente eu era filho de padre, e ele conheceu o meu pai, fez aquela festa. Peterson tem essa admiração, né, essa visão né, sobre o mundo um pouco diferente, e eu achava bacana. E hoje a verdade está sendo contada para você. Por isso que eu o considero como pai, né? Por isso que eu o aceito como pai e chamo como pai até hoje. A formação dele como padre, acredito que também foi a educação que ele passou para vocês, né? Conrado, ele saiu da igreja. Teve rigor, aquele rigor cristão, católico, de almoçar todo mundo junto, de jantar todo mundo junto, de rezar, da refeição. Teve tudo isso? Tudo. E hoje eu agradeço muito. Eu vejo, o grande problema da sociedade brasileira hoje é a família. Nós perdemos essa noção, essa ideia de família, de estar todo mundo junto, de estar todo mundo próximo. Você está com material na mão que eu condeno muito os meus alunos, mas no seu caso é diferente, você está com a ferramenta de trabalho. Mas hoje o jovem esquece de viver a realidade para viver isso aí. É verdade. E eu sinto saudade quando nos sentávamos todos para almoçar, para jantar, para tomar café, para conversar. E foi uma educação bastante rígida. Até minhas primeiras namoradas havia toda uma ansiedade, um cuidado, uma orientação católica fervorosa. Somos 3 irmãos, meu irmão, que é administrador de empresas, minha irmã, que é contabilista, eu sou professor, apesar de ter feito direito também, mas defendo a bandeira da educação, do magistério, e minha mãe e ele, somos uma família de 5. A minha avó, que hoje está bem velhinha, então éramos assim uma família bem tradicional. Conrado, eu fiz... Tranquila, brigou muito com os irmãos, você tem cara de danado. Engraçado, outra pergunta boa que você fez. Eu era uma pessoa extremamente discreta, eu era extremamente educado, muito gentil, muito interessante. Eu me tornei mais rebelde depois de velho. Eu estava lendo uma matéria sobre isso, de que as personalidades elas acabam se condensando mesmo. E a gente, com o tempo, muda e encontra aquilo que a gente quer ser e assume. Mas eu era interessante. A expressão talvez seja sonso. Eu acho que eu era sonso. Era muito tranquilo, muito discreto. Minha mãe confiava em mim. Era o aluno nota 10. Era aquela pessoa que ela acompanhava, inclusive fazia de confidente. A minha mãe, além de mãe, mando um abraço especial para aquela guerreira, Maria Celestina Melo de Barros. Ela está onde hoje? Em João Pessoa. Acredito que ela deve estar acompanhando o programa também. Manda um beijo, Conrado. Muito bem. E ela me fez amigo, além de filho, amigo, confidente, parceiro, de muitas histórias que nós vivemos. E, completando, era uma família realmente tradicional, conservadora. Poucas pessoas sabem, mas eu fui católico fervoroso mesmo, participar de pastoral jovem, de fazer crisma, de participar dos movimentos da igreja e tudo mais. Hoje estou um pouco mais afastado, apesar de ser cristão e devoto Nossa Senhora da Graça,
que é minha protetora incondicional. E o seu pai legítimo, como foi a conversa com ele? Depois da separação, como foi? Sentiu falta dele? Na verdade, eu ele acho foi que... Ele foi um pai, apesar de estar presente, mas ele foi ausente? Foi ausente, foi muito ausente. O nome dele é Dr. Ademar Raimundo de Barros, ginecologista, obstetrícia, um homem que tem uma vida, uma história para contar maravilhosa. Inclusive ele tem um blog, Anônimos da Poesia e da Arte, sucesso no mundo inteiro, Conrado, tu acredita? Ele disse que depois de velho descobriu nele um poeta que eu despertei mais cedo. É interessante isso. Quem quiser depois acompanhar, Anônimos da Poesia e da Arte, você pode acompanhar aí. Mas assim, ele foi muito ausente, alguns anos atrás, que talvez a velhice, não sei, outras questões filosóficas, que ele sentiu a falta da gente e resolveu nos procurar. E aí você pode me perguntar, Beto, mas não ficou uma mágoa, uma chateação, etc, etc. Já ia ele perguntar. Eu vou dizer a você de coração, meu amigo, não. Nós estamos na vida para vivê-la plenamente. Nós não estamos, as pessoas acham que, né, estão apenas passando, mas você tem que viver, tem que saber. É interessante, eu vejo o cristão como exemplo. Reza, faz todos os compromissos que a igreja pede, mas são incapazes de perdoar. São incapazes de ver a humildade, de ver o sentimento maior que a gente tem que ter. Então ele diz de coração, Herbert, você tem raiva do seu pai? Não, não tenho mais. As coisas ruins ficaram para trás. Hoje você conversa com ele, visita? É meu amigo, ele com o maior carinho, mora em Porto Velho. Porto Velho? Porto Velho, uma figura maravilhosa. Você pode, vai visitá-lo? Conrado, ainda não pude visitá-lo por uma questão de tempo, porque o calendário da educação mudou muito. Nós tínhamos um calendário que ia até dezembro, janeiro, e você tinha fevereiro e março, depois do carnaval você voltava às aulas. E agora o governo mudou e a gente geralmente em janeiro volta. Eu estou, inclusive, já, a partir de agora, em agosto, estou fazendo mestrado fora do país, e isso está levando, assim, tá tomando o meu tempo. Mas eu tenho um plano sim de visitá-lo. Mas ele veio o ano passado, acho que ele vem esse ano também, e a gente consegue se reunir. Agora é interessante. Quando nos separamos, criou aquela raiva, aquela situação de... É normal ter. Hoje, junta todo mundo, é uma festa. O meu pai, que eu considero pai também, ele que é meu pai genético. Então ficou uma família maior do que era. Sem mágoa, sem sentimento negativo nenhum, sem... acho que a lembrança que a gente tem que preservar e guardar, eu digo isso aos meus alunos, são as lembranças boas, porque o tempo não perdoa. Tudo é muito passageiro, tudo é muito rápido. Quando você olhou, passou. Eu hoje fiquei muito feliz, eu quero mandar um beijo especial aos meus alunos também, todos os que foram, os que são e ainda os que serão. Porque muitas mensagens, muitos agradecimentos, muitos parabéns. E eu digo sempre a eles, nós somos frutos desse tempo que a gente vive agora. Não espere para fazer amanhã o que você pode fazer agora não, porque o tempo passa. A hora é essa. Então, o que for de ruim, deixa para trás. Viva pensando no amanhã, que tem que ser bem melhor e será melhor. Excelente, excelente. Estudou, obviamente, em Salvador, depois voltou para João Pessoa. Como foi a escolha para a sua vocação profissional? Foi algo seu que você queria? Foi algo imposto? Foi, não tinha nada, vou fazer isso daqui. Você tem a formação em Direito e tem a formação também no curso de Letras. Isso. Qual foi o primeiro? Ou foi os dois ao mesmo tempo? Aí é outra história interessante. Na verdade, eu nunca imaginei vir para o sertão. Eu sou um cajazeirado de coração, sou um souzense de coração, trabalho daqui para Patos como professor pré-vestibular, mas eu nunca imaginei, nem nos meus maiores sonhos ou maiores pesadelos eu imaginei ser professor. Na verdade, eu cresci, não vou dizer que lá em casa houve uma pressão para ser isso, aquilo, outro. Mas minha mãe sonhava e ela desejava que eu fosse médico. E eu cresci com a ideia, com a visão de fazer medicina. E acabou não dando certo. Eu acabei tendo experiência. Acabei tendo experiência. Isso, estava em João Pessoa. Acabei passando, né, para um curso da área de saúde. Tive uma experiência não muito positiva na área da saúde. Qual foi o curso? O curso era medicina. Mas eu não passei por medicina, não. Eu queria medicina, tive a oportunidade de fazer outro curso e almejava continuar, né, para tentar medicina, mas eu tive uma experiência não muito boa. Eu assisti a um parto. Aquilo marcou a minha vida, Conrado. Marcou. Para alguns e para quem é da área de saúde, isso é corriqueira. Eu tenho uma amiga minha que faz medicina, a minha amiga André, que está em Fortaleza hoje. E ela disse que é a coisa mais linda da vida dela. Eu disse que cada um tem um gosto diferente. Para você foi traumatizante. E eu não tinha me preparado corretamente para fazer um outro curso. E meu pai é formado em Direito.
meu pai padre. E eu disse, não, vou fazer direito. Eu participava de um grupo de jovens e toda vez que eu falava, os meninos diziam, os colegas diziam, você fala muito bem, você deveria fazer direito, porque você vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E aquilo acabou me sensibilizando. Tu mostrou como uma verdade. Eu não fiz para João Pessoa porque eu achava que não passava. Que ironia, minha pontuação tinha dado para entrar. Eu tinha conseguido entrar. E vim para Souza, com a perspectiva de transferir, como muitos colegas meus vieram e foram embora. Mas, Conrado, eu tenho um coração muito mole. Eu acabei me apaixonando por uma moça piauiense, que aí dá outra história também. Eu, de vez em quando, conto isso na minha sala de aula e as pessoas adoram, porque é uma história verdadeira. Eu larguei tudo para lá, eu tenho uma namorada para lá, tenho uma vida para lá. E acabou que nem mel, nem cabaça, a expressão é essa? Exatamente. Nem uma coisa, nem outra. Acabei ficando somente com um curso aqui no Sertão. Aí eu pensei 2 vezes, se eu voltar agora eu vou ter que refazer o curso de Direito a metade. Se eu continuar, eu termino naquela época, era diferente. O curso Deixa eu entender, você conheceu a moça? Essa moça no curso, em Souza. Aí você abandonou o curso e foi embora com ela? Não. Eu abandonei a ideia de voltar para João Pessoa. Ah, sim. Fiquei em Souza. Naquele momento, Isso, motivado pela paixão. E pela paixão. Eu sempre fui um jovem muito apaixonado. E não quis voltar para João Pessoa. E não deu certo. Aí eu tive que decidir. Se eu voltasse para João Pessoa, meu curso eu terminaria... Que ironia, viu? Eu terminaria o curso mais tarde, o curso de Direito. Uhum. Se eu ficasse em Souza, optasse por Souza, eu terminaria naquela época 3 anos e meio, 4 anos. Era uma grade curricular diferente. A gente podia fazer as cadeiras pela manhã, tarde e noite. Outra ironia foi quando, então, um amigo de uma paquera que eu tinha em Souza, sabia que eu gostava de literatura, língua portuguesa, etc. Eu já tinha, inclusive, trabalhado em João Pessoa. Fiz lá algumas aulas e aí ele chamou para trabalhar num cursinho de um cidadão chamado Francisco de Assis Pereira. Eu não sei se você conhece, se você lembra. Lembro. Eu considero o Assisinho como o patrão dessa educação moderna de Cajazeiras. Cajazeiras ainda vai rever isso, ainda vai fazer uma releitura de tudo isso. Porque não havia aqui pré-vestibular, não havia aqui escola de ensino médio. E ele, ao lado da minha amiga Andréa, para quem eu mando um abraço também, Andréa Braga, que é a nossa secretária de Educação, eles tinham 2 colégios aqui, era o Objetivo e era o famoso CIA, que era uma versão do CIA de uma pessoa que eu tinha estudado também e conhecia. E ele convidou para fazer aula de língua portuguesa lá em Souza, no cursinho que ele abriu. E nesse cursinho, ele gostou do trabalho. Uma amiga que eu tenho até hoje, a professora Ana Cláudia, que está acho que em Natal hoje, ela estava querendo ir embora de Cajazeiras e ele convidou. Isso em 96. E eu não deixei mais a sala de aula. Foi para mim uma descoberta. Se apaixonou. Me apaixonei. Tem uma amiga chamada professora Juraci, manda um beijo também. Ela me chamou no canto, isso acho que em 98, 99, disse, Herbert, você sabe o que você escolheu da sua vida? Eu disse, eu sei, Juraci. Sabe não, meu filho. Você nunca mais vai deixar a educação. Eu disse, mas Juraci, não diga isso não. Eu estou trabalhando porque, na verdade, eu entrei na educação, lhe confesso, Conrado, muito mais. Eu gosto muito do jovem moderno, do jovem atual. Tudo nas mãos, tudo de graça, é carro, é moto, é bis, é dinheiro, é festa. Eu não tinha o dinheiro para festa, eu tive que ensinar para poder ter o dinheiro, para poder namorar, poder sair, etc. E hoje as coisas estão mais fáceis. E foi assim, que realmente ela acertou o meu destino, eu não consegui deixar mais. Me apaixonei, alguns dizem que é um vício, e eu acredito muito no que faço, na construção de um ideal, na construção do jovem, na construção dessa ideia da educação brasileira. Inclusive, sou muito radical em relação a isso. De vez em quando eu bato de frente com essa nova juventude, porque são muitos valores distorcidos, Conrado. Os valores estão completamente fora da realidade. Você acredita no destino, Herbert? Eu já me perguntei muito sobre isso. Às vezes eu acho que é o destino que a gente faz, às vezes eu acho que a gente é conduzido pelo destino. Eu tenho dúvida, eu tenho uma teoria louca. Você tem processo de formação ainda? Eu tenho uma teoria, minhas filosofias herbertianas. Legal, gostei. Eu tenho umas teorias loucas, eu tenho uma teoria que eu, inclusive, divido com um amigo meu. É do princípio do acaso extraordinário. Isso não existe em lugar nenhum. Isso foi o que inventei, que bolei. O extraordinário é aquele que acontece extraordinariamente. Por exemplo, estarmos aqui, nós dois nesse bate-papo. É um
Não imaginava, encontrei o meu amigo Peterson e ele lembrou, disse, rapaz, vou convidar você para fazer uma entrevista pra gente. Ele disse, rapaz, eu vou com o maior prazer. Isso é extraordinário. O acaso é aquilo que acontece na hora que você menos espera. Às 3 da madrugada, você quer atravessar a rua, no centro de Cajazeiras. O normal é que não tenha movimento de automóvel nenhum. Mas na hora que você coloca o pé na calçada para pisar na rua, lá vem um caminhão. Quer dizer, foi o acaso que colocou aquele carro ali. Aí é uma teoria que um dia eu vou estudar um pouco mais, vou filosofar e vou tentar explicar isso que você me perguntou. Se eu acredito em destino. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu acredito numa coisa. Eu acredito que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, que a gente gosta. Eu me pergunto muito na educação se realmente eu fiz a escolha certa. Porque é uma cobrança, você sabe, Conrado. É interessante. Eu já ouvi de alguns colegas, mas Herbert, você é doido, você não tem juízo, você é formado em direito, inclusive sou especialista na área do direito, viu? Você tem uma cabeça boa, você isso, aquilo, outro. Como é que você fica na educação, rapaz? Seus alunos aí hoje passaram num concurso, isso, aquilo, outro. Conrado, eu não juro a você, de coração, que eu não sei responder. Porque eu gosto da educação. É porque você vê a questão da área de direito e educação. É porque o Brasil é o seguinte, o professor no Brasil, ele é o último personagem. Exatamente. Todos podem ser professor e tem mais valor do que o professor. É impressionante. Algumas escolas eu fico observando, algumas escolas contratam professores aí a granel. Eu não concordo muito com isso não, Conrado. Se eu fosse um pai de aluno, eu colocaria o meu filho na escola que tem o melhor professor. Não estou aqui me colocando como melhor ou pior. Estou apenas fazendo uma analogia. Porque é o seguinte, se você tem um problema de coração aqui na cidade de Cajazeiras, você vai procurar aquele médico mais renomado. Você não vai procurar o acadêmico que acabou o curso agora, que falta experiência, que falta bagagem, que falta uma preparação para aquilo. Ele tem que viver as experiências para ele ter certeza do que ele está fazendo. Mas o professor não. Ainda hoje tem escola, tem ambientes que tratam... E está errado isso. A educação no Brasil está errada. O professor, por exemplo, na Coreia do Sul, é interessante, da família, a educação, tudo. Ele é o personagem mais respeitado. Não é um jogador de futebol. Aqui no Brasil, o que Neymar fala vira verdade. O professor fala todo dia, não tem sentido nenhum. É impressionante, isso é verdade. Como é que a gente chega na solução? Eu acompanho sempre o programa que vocês fazem aqui por uma emissora na cidade. E eu gosto muito, inclusive, das críticas colocadas por você, pelo meu amigo Aristênio. E aquele outro companheiro, que eu não sei o nome. É Kleber. Kleber. E eu até comentei com você quando eu cheguei hoje para a entrevista. Grande solução para a patifaria no Brasil. O que seria dos malandros se não fossem os desinformados? Então, a grande solução para essa história toda, para essa cretinice toda, para essa vergonha, essa corrupção, esse mando, esse desmando, é a educação, é a formação. Um indivíduo informado, um indivíduo com capacidades cognitivas, críticas, e por que não dizer de ação também, ele não permitiria acontecer como acontece. Certo? E não é só mensalão não, viu, Conrado? Mensalão é nível federal. Vamos para escala estadual, vamos para escala municipal. Eu hoje, por exemplo, sou a favor da federalização da educação no Brasil. Já observou que na escola técnica tudo funciona? Isso é verdade. Não vamos raramente se escuta... Com respeito né? Porque aí vão alegar tempo, vão alegar que outros gestores roubaram. Vão dizer uma série de coisas, eu não quero discutir isso, eu quero somente questionar. Já observou que os institutos de educação federais funcionam? Tudo é na hora certa, o salário é melhor, tudo é organizado, tudo... Estadual e municipal funciona para propaganda, mas para educação verdadeira, construtiva e genuína, não acontece. Muito bem, 6h29. Hoje, Raio-X com ele, professor Herbert. Vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos conversando sobre educação. Daqui a pouco. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para
emergência, telefone 35221777 e marcação de exames 35224773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha, a sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. No mês da independência, seja independente e venha pra Dical. Sair com seu Fiat Zero na hora. Na Dical você compra taxas especiais a partir de 0,79%. Novo Uno 4 portas completo a partir de 32.500. E você, produtor rural ou pessoa jurídica, venha conferir os descontos especiais para venda direta da fábrica. Dical Fiat, prazer em lhe atender bem. Cajazeiras e Souza, na Paraíba, e em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de ofertas. todo dia. O Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar o seu sonho. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: setecandeeiros.com.br, acontecepb.com.br, alôsertão.com.br, araçazfm.com.br, blogdofurão.com, cajainformado.blogspot.com.br, canalnoite.com.br, cofemac.com.br, diamanteonline.com.br, folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, ibiaragora.com.br, pbatual.com.br, paraibaurgente.com.br, pbinfoco.com.br, pedrabrancanews.com, radarpb.net, sertãoinformado.com.br, valeinformado.com, o diário de Vieirópolis.com.br, agitosplay.com, f5paraíba.com.br e gazetadaparaíba.com.br. Fique de olho nas novidades. Sete horas e 34 minutos ao vivo com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje conversando com o polêmico professor Herbert. Ele tem que ficar mais polêmico ainda, viu? Professor, literatura, letras, educação, você está envolvido em educação, tem uma visão ampla sobre a educação. E o que é que falta para melhorar a educação hoje no país? Ou o que está errado na educação?
Conrado. É possível se consertar ainda a salvação para a educação no Brasil? Eu não vejo uma salvação a curto e médio prazo não. Eu acredito numa salvação, usando suas palavras, a longo prazo. Eu, há muito tempo, fui um militante da ideia de que faltava dinheiro para a educação. Eu defendia isso, eu falava. Hoje eu já penso diferente. A questão da educação brasileira não é a falta. A maneira como está sendo usada. Assim, eu li alguns anos atrás de um pensador que ele dizia que no Brasil você consegue enriquecer a população jogando dinheiro de um helicóptero do que fazendo campanhas, projetos, etc, etc. Eu achei interessante, achei radical, mas é interessante, é verdade. O dinheiro existe, Conrado, só que não chega. A gestão que é responsável por este trabalho, por esta ação, por esta revolução, ela não funciona. Boa parte do dinheiro que deveria ser investido maciçamente na educação, que deveria chegar na sala de aula, que deveria chegar no prato do aluno, porque não é só, evidentemente que não é só a merenda escolar, mas a merenda escolar é um dos, digamos assim, é um detalhe dentro da educação, onde se desvia mais dinheiro público. Então, não é falta de dinheiro, é mudar o quadro de gestores, mudar o quadro de políticos que são responsáveis por esse setor. Esporte no Brasil, paralelo. Nunca se investiu tanto no esporte no Brasil. Se investiu mais no Brasil do que os ingleses investiram para preparar os seus atletas para Londres. O Brasil não tem um campeão. O Brasil não tem nada. Porque boa parte do dinheiro não chega, e quando chega, inclusive para alguns atletas em especial, já chega com outros propósitos. Então não resolve. Nós precisamos de uma política que dê resultado. Eu não sou mecanicista, mas um banco, ele tem metas. Claro. Você tem um prazo, o prazo é aquele, a meta é aquela, você tem que cumprir. Se você não cumpre aquela meta, eles mudam o sistema por completo. Tem alguma coisa errada no sistema. E o Brasil vive essa realidade. Nunca se viu tanto dinheiro para a educação, nunca se viu tanto dinheiro para a saúde, nunca se viu tanto dinheiro para as áreas sociais e o país não anda. Nunca se viu tantas oligarquias celebrando um governo de esquerda como a gente vê hoje. Porque estão recebendo muito dinheiro, como nunca receberam antes, e não estão fazendo absolutamente nada. Eu ouvi recentemente sobre a questão da seca. E a visão de um jornalista era o seguinte, que não aceitava a proposta de campanhas. É verdade, eu concordo com ele. Nós não somos mais um país de campanhas. Nós estamos no século XXI, Conrado. A questão da seca, por exemplo, relacionada aqui à educação, é uma questão de educação mesmo, de atitude. Nós temos aqui um reservatório que é da década de 40, de 50, enfim, por aí. A população cresceu. Quer dizer que de lá para cá não houve um projeto, não houve uma ação, nós já passamos por 3, 4, 5 secas e nada mudou. De seca a seca, nós esperamos apenas favores, campanhas, voltando para a educação. A educação também, não adianta o gestor dizer que não faz porque o outro deixou uma dívida, ou não faz porque não tem condição, não faz porque não teve tempo. Se você não tem um plano para resolver essa questão, não se candidate, cidadão. Não adianta você virar prévia de uma eleição e dizer que tem condições de resolver o problema, se você, quando assume a pasta, você não resolve. Porque é uma questão técnica. Ora, quantos educadores de verdade estão gerindo a educação na Paraíba hoje? Quantos educadores de verdade estão gerindo a educação no Brasil como um todo? O que seriam os educadores de verdade que você fala? Pessoas que estão ligadas à educação por carreira, por mérito, por currículo, por história. Eu, por exemplo, eu sou daqueles que ministro da saúde, não é que ele tem que ser médico, mas ele tem que ser alguém que tem a capacidade de gerir a grande máquina que é a saúde brasileira. Como também o ministro da Educação. Ele tem que ter experiência, ele tem que conhecer os meandros, ele tem que conhecer os detalhes, ele tem que saber o que está acontecendo no macro e no micro. Não adianta só ele despachar de Brasília como ministro e achar que aquilo vai resolver. Não vai resolver. Não conhecer a realidade dos pequenos polos. Você conviveu comigo, Conrado, aqui, por exemplo, na questão dos ônibus escolares. Quantos desses ônibus ainda estão parados aí nas garagens públicas? Outros foram sucateados, outros foram perdidos. Nunca se viu tanto ônibus escolar no Brasil. Moderno, de ótima qualidade. É o dinheiro que existe. E se for buscar, sempre traz um. O que está faltando é a população exigir da sociedade, da classe dirigente, da classe política, a sociedade exigir. Mas será que a população, quando eu falo população, eu falo a grande massa do povão,
Você acha que eles querem isso? Mudança? Aí eu vou àquela velha pergunta que eu sempre costumo perguntar. Quem corrompeu quem? Político, povo ou povo político? É uma ótima pergunta. Eu entendo assim, o Ariano Suassuna, ele fala assim, em relação à cultura, por exemplo. Ele diz que, ele coloca assim, o povo brasileiro não conhece a cultura, por isso que não dá valor a ela. Ele dá até o exemplo do cachorro. Ele pergunta, de que o cachorro gosta? Aí as pessoas respondem, é osso. Ele disse, não é osso não. Ele gosta de osso porque só dão osso. Se você der filé e carne todo dia, ele não quer mais nem conversar. Ele não quer saber do osso. A mesma coisa é o povo brasileiro. Eu acredito que hoje nós somos um país carente de líderes, de autoridades competentes e capazes de fazer essa revolução. Por exemplo, a revolução política. Não é fácil fazê-la. Mas tem que ter alguém que tem que fazer, digamos assim. Mas será que desses que lá estão vão ter coragem de iniciar? Não irão fazer. Chutar o pau da barraca, como se diz? Uma reforma política, ela tem que ser proposta, entendo eu, para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Porque quem está se beneficiando do sistema agora não quer mudar. Será que a solução para um projeto político de verdade no Brasil deveria partir fora da classe política ou deveria partir da própria classe política? Na verdade, eu acredito que o povo brasileiro não teria essa força ou não teria essa consciência. Mas olha que coisa interessante. Esse movimento que nós vemos agora, no mês de junho e julho, não era para ter acabado. Não era para ter se encerrado. Eu gosto muito, eles falavam sobre isso agora no intervalo, meios de comunicação, mídia. Olha o papel que a mídia tem. Então, começaram a lançar na mídia que era um movimento de arruaceiros, de baderneiros. E isso associou o movimento discreto. Fez com que o movimento fosse não fosse de brasileiros que não aceitam mais a corrupção, que não aceitam mais a mentira, que não aceitam mais... E é interessante também, Conrado. E é impressionante, mas é um detalhe. Não foi o povo brasileiro que fez aquele movimento, não. Quer dizer, foi. Mas aquele povo que trabalha, que recebe salário mínimo, não. Foi classe média alta, gente que tem acesso à educação, gente que tem formação, que é uma parte menor do povo brasileiro. Tudo começou ali sorrateiramente nas redes sociais, né? Que é uma ferramenta poderosíssima hoje. Tanto para um lado quanto para o outro. Né? Para denúncia, para crítica, para sugestão, para todo tipo de argumento que você quiser utilizar, a rede social hoje funciona. Mas é que tá, o povo brasileiro, como povo, não estava preparado para isso. Então o movimento começou, as mídias que são ligadas às oligarquias, aos poderosos, aos que estão no poder, aqui eu coloco o nome da Rede Globo de televisão, começa a manipular. Eles não... Hoje o Brasil inteiro parou. Procure aqui em Cajazeiras ou aqui na região, quem sabe disso? Quem passou o dia inteiro trabalhando não tem informação. Mas foi paralisação no Brasil inteiro. Eles colocaram apenas lances, flashes rápidos, coisas pequenas, coisas... Porque um movimento como esse tem que ser divulgado, tem que ser... Quando se fala em educação, nós temos que aproveitar tudo isso para que a reforma venha. E isso educa o povo, isso forma a consciência. Como é que nós vamos formar a consciência se quem é responsável por divulgá-la nega, esconde, omite, maqueia, desfaz a ideia? O Brasil para ver a novela das 8. O Brasil tem que parar para exigir uma educação de qualidade. É vergonhoso, me perdoem as pessoas que assistem, o país parar o país para assistir o último capítulo da novela das 8. E se parar alguém para conversar sobre um projeto estruturando o Brasil, ninguém para, ninguém quer escutar, ninguém quer ver. Para não. É capaz, inclusive, da nossa entrevista aqui, o assunto é interessante, as pessoas questionarem e acharem ruim. Não sabem elas... Valeu de alguma coisa aqueles protestos? Eu acredito que Ou foi só um ensaio? Eu acredito que valeu. Eu me lembro, eu fiz parte do movimento... Por que não voltou? Que muitas promessas foram feitas pela presidenta, apareceu umas 2, 3 vezes na TV, prometeu mundos e fundos, que ia fazer isso e de repente tudo, como sempre, acabou em pizza. A revista... E o pessoal não voltou às ruas com toda aquela força. O que aconteceu? A revista Veja, imprensa direitista, mas ela tem alguns argumentos, ela traz alguns argumentos interessantes. Ela tem uma capa, acho que no mês de julho, diz assim, então, é no grito? Eu gostei muito dessa matéria. Eu vou dizer a você, Conrado, no Brasil tudo é no grito. Só que o movimento não poderia parar. O movimento deveria ter continuado, ter intensificado. Enquanto, me perdoe, eu não sou anarquista e sou contra a violência, sou contra outros métodos mais radicais, mas enquanto o povo não invadir o Congresso Nacional, o Senado não existe mais. O mundo inteiro, com a ação dos Estados Unidos, não reconhece mais o Senado. É uma casa de arcaicos. Exatamente. De governadores que deixaram poder por motivos
legais ou não, que foram se acomodar, ou presidentes ou não, e querem se acomodar por ali, manter a estrutura de poder. Não se aceita, Conrado. O Brasil tem 39 ministérios, onde que nós contamos lá uma dúzia de pastas que seriam interessantes, relevantes para o país. Mas para que, professor Herbert, esses ministérios? Simples, para acomodar os aliados políticos. É fácil. O Fernando Collor, no Cara Pintada, por isso que deu certo, ele dançou, ele perdeu em 91, porque não tinha força política e não tinha o apoio da mídia. Então, caçaram Fernando Collor de Mello. Foi fácil derrubá-lo. Muito fácil. Mas agora é diferente. São 39 ministérios. O governo do PT, que veio outrora para mudar essa realidade, usa do fisiologismo, da prática, da negociata, uma ferramenta forte para se manter no poder. Eu me pergunto... E só para não perder esse fio do pensamento. E é uma ilusão, viu, Conrado? A gente achar que colocando o Aécio, o Eduardo, ou qualquer outro, na minha opinião, é uma ilusão. Porque o problema no Brasil não é mais somente no executivo. Você tem que mudar principalmente o legislativo. A esfera menor. A esfera menor. Legislativo e judiciário. Hoje nós precisamos de uma reforma urgente. Fizeram uma avaliação sobre o juízo no Brasil. Na sua opinião, o início deveria partir da esfera menor? Muda. Do legislativo muda e deputado, muda vereador, muda prefeito, muda governador. Não é só mudando a Dilma ou mudando o poder executivo que isso aqui vai mudar, não. Porque sairão os de Dilma e entrarão os de Aécio, os de Eduardo Campos, ou de qualquer outro candidato que chegar a vencer. É interessante. Porque o mesmo fisiologismo que hoje nós condenamos, nós somos vítimas desses anos todos. Eu ainda defendo o governo Dilma da seguinte maneira, o governo do PT da seguinte maneira. Os avanços sociais foram maiores. Não me venham, por exemplo, aqui oferecer a bandeja do PSDB novamente, ou desses grupos, né, de direito oligarcos. O PSDB só acusa, só aponta, né? É, porque eles foram muito piores. Só de apontar, meu pai passou quase 2 décadas sem receber 1 centavo de aumento. Nós morávamos em João Pessoa. Você não tem noção do que é ano por ano o seu salário ser reduzido. Eu fiz uma universidade que não tinha folha, não tinha papel. Tirávamos papel, federal, viu? Do caderno para fazer prova. Mas, Herbert, você, ouvindo atentamente seus questionamentos, seus pontos de vista sobre esses assuntos, eu me pergunto, se trocar, se fizer uma mudança nas cabeças, nos homens que estão fazendo tudo isso, vai resolver ou o problema está no sistema? Mudar é um começo, mas nós temos que reeducar o sistema. Entra aqui a importância da educação, na formação do indivíduo, na construção dessa consciência. Não adianta mudarmos as cabeças, Conrado, se o sistema vai continuar podre do mesmo jeito. Ele se adequa, ele é, morfologicamente falando, ele se adequa a tudo. Ele se ajusta, cede, exige. Então nós temos que mudar. Muitos que dizem que por mais correto que o político seja, por mais honesto, por mais cheio de ideologias que ele tenha, mas quando ele chega no poder e chega dentro do sistema, ele acaba se corrompendo. O poder... Você acredita que é dessa forma que funciona? O poder é maravilhoso. O poder, eu gosto muito desse pensamento, né? Quer saber quem é um homem, ofereça poder a ele. O poder é maravilhoso, o poder é ótimo. O poder impõe, determina, escolhe, define. É mais do que inebriante. Então, é complicado. Eu não acredito muito em um nome. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na consciência social, na consciência coletiva, nessa construção de um ideário maior. Não adianta, eu não vou citar nomes de políticos aqui de forma alguma, mas não adianta você apontar para um político X, Y, Z, do estado da Paraíba. A Paraíba está onde está, porque nós não respeitamos outros valores. A Paraíba vive a cada 2 anos uma loucura, digamos assim, um delírio social, porque as pessoas se perdem, enlouquecem, buscam, acima de tudo, valorizar políticos X, Y, Z. São políticozinhos formados, montados, filhos de outros políticos, herdeiros de outros políticos. Por isso que a Paraíba hoje é um dos últimos estados da federação. Eu estou fazendo essa crítica, meu amigo Conrado, porque às vezes eu pergunto ao meu aluno se ele conhece Augusto dos Anjos, se ele conhece Ariano Suassuna, se ele conhece José Lins do Rego e outros nomes que fizeram. Conhecem? Não conhecem. Mas se perguntar quem é a Anitta... Aí eles conhecem. Dançam até o chão. Que está com a gente é Judá Benhu Oliveira, grande homem e um grande professor. Foi meu professor de literatura. Deixo aqui meu abraço fraterno para Eberton. Herbert, parabéns pelo seu dia e parabéns Judá é meu amigo, Judá é meu amigo pessoal. Um abraço, um beijo especial para ele. Uma gente boa.
É fantástico. Peterson Santos de Andrade, conhece? Conheço, Elemento de alta Peterson. periculosidade. Um abraço para você, Peterson. Parabéns, amigo, pelo seu dia. Lembro das aulas no extinto Colégio CIA, tão bem comandadas pelo professor Peterson. Assisinho também. Era muito bom. Sucesso, hoje e sempre, meu grande e eterno professor Herbert. E meu amigo, Peterson tem uma história interessante sobre ele. A nossa amizade foi forjada numa gravação, porque assim, essa questão de divulgação, de marketing, naquela época era muito limitada. E Peterson trabalhava na Rádio Cidade e queria fechar a propaganda lá com a Assisinho. Aí a gente fez deu uma palavra, a Assisinho fechou. Aí Peterson foi gravar as vinhetas de chamada para o programa que seria revisão para o UFPB. Outros tempos, outro vestibular, meu grande amigo Conrado. Naquela época o vestibular era de verdade. É de verdade. E aí Peterson, quando foi gravar comigo, eu fiz uma brincadeira para começar alegria, assim começa. Cara, Peterson gostou disso, achou. Daquele dia nós nos tornamos amigos, até hoje. Ah, legal. Eu tenho respeito e consideração e não esqueço, Peterson, dessa história. Muito bem. Jefferson Gomes. Quem em Cajazeiras e toda a região e macro-região de Cajazeiras não foi aluno desse grande professor? Tenho um imenso orgulho de mestre, do mestre Herbert. Eu tenho medo disso, Conrado. Porque dizem que eu estudei com o padre Rolim. Daqui a pouco começa isso. O padre Ele Cícero. o problema é Aqui sou eu, o professor Irã, que é meu amigo, manda um abraço também. Diz que somos os mais antigos, os mais veteranos da educação cajazeirense. Muito bem. Que engrandeceu meu aprendizado. E hoje devo muito de minha formação a ele. Meu muito obrigado, professor e amigo. Seja sempre essa pessoa e mestre iluminado que és. Abração, cara, e feliz dia do professor. Jefferson Gomes. Obrigado, Jefferson. Ada Vitoriano. Acompanhando a descontraída entrevista do professor Herbert Melo, descontraída e boa de testemunhar, assim como suas aulas. Feliz por ter sido sua aluna. Um grande abraço e parabéns pelo seu dia. A Thaísa Lacerda, lá do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Titio arrasando na entrevista. Parabéns pelo seu dia, meu querido Herbert Melo. Sua sobrinha Thaísa Lacerda? Não, interessante. Existe, inclusive, titio? existe uma máxima aí que diz que assim, no Brasil o professor não pode ser chamado de titio. E olham assim, de má vontade. Eu já vejo diferente. Eu acho que chamar de titio, o professor, Conrado, é interessante. O professor é a continuação da família. Com certeza. O menino está em casa, ele deixa a família para estar ao nosso lado. E os valores que os pais ensinam, nós complementamos e ainda contribuímos com essa formação, né, para a vida, para a universidade, enfim. Afonso Júnior, ele é aluno da UFPB. Valeu, companheiro. Estás nos representando muito bem, Afonso Júnior. Obrigado, meu amigo Afonso Júnior. Um beijo especial para você. Você é essa força que faltava em Cajazeiras. Você já lecionou um bocado de lugar aqui, não foi? Já ensinei. Conte um pouco dessa trajetória aí. Eu comecei em Cajazeiras, em Souza, no cursinho para meu querido e saudoso Assisinho. E vim para Cajazeiras, Souza, fiz aula em Pombal, Patos, já trabalhei em Campina Grande, trabalhei em João Pessoa também. E aí o cansaço não deixa mais a gente estar com ônibus para cima e para baixo, não. Já trabalhei muito, muito mesmo. Se decepcionou São quase em algum desses 20 lugares? anos de dedicação à educação. Nessa trajetória toda? Respiro educação diariamente. Levanta às 5h30 todos os dias, vou dormir meia-noite, 1h, 2h, para no outro dia estar sorridente, alegre, satisfeito. O nosso aluno não sabe um pouco, tá bem? Não. Conrado antigamente não me fazia falta não, hoje faz. Não, também estou na sua agenda. Hoje faz. Tem dia que a gente levanta no automático, a gente levanta na força de vontade. Aí tem hora, tem dia que a mente para, né? Você parece que ela quer pegar direto, quer parar. Eu tô com os meus horários esse ano, graças a Deus, estão, né, são fechados. Eu tenho um tempo para descansar na sexta-feira à tarde e no domingo que eu monto meu material. Mas, assim, é interessante. Fazer porque você gosta é diferente de fazer apenas porque você precisa. Se você me perguntar se eu preciso, mas ainda faço com muito amor que faço. Eu acredito que a educação transforma. Eu acredito de verdade, Conrado, que a educação muda as pessoas. Pronto, você citou a questão da Anitta. Eu não tenho muito o que falar sobre a Anitta, não. Mas de tanto eu brigar com os meus alunos para que eles ouçam Chico Buarque de Holanda, o Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, enfim. Brigo e às vezes não dá muito certo. Daí quando passa o tempo, quando volta, ele está na universidade, ele liga para mim, professor Herbert, lembrei do senhor aqui agora, estou ouvindo aqui Geraldo Azevedo, que música bonita, assim. Quer dizer, a formação, a semente foi plantada, né? E essa formação com o tempo chega, é uma orientação. O professor, ele é um mediador
ele tem esse compromisso de mostrar o caminho certo. Agora, como nós temos inúmeros caminhos para escolher, aí cabe a você, né, decidir. Eu acredito muito que a educação muda, assim, em relação a tudo que a gente discutiu. Educação mesmo, política, questão Brasil, etc. Se nós tivéssemos uma educação sólida, uma educação séria, uma educação com metas e resultados, a classe política brasileira seria outra. Eu acho o seguinte, que a democracia ela tem que existir, mas você tem que, por uma experiência democrática, se não der certo, você tem que mudar. A Paraíba, por exemplo, a Paraíba se pega a valores, se pega ao que é mesquinho, ao que é, entendeu, digamos assim, sórdido nesse mundo político. Agora imagine se a Paraíba fosse às vezes eu tenho centro impressão, educacional positivo. Às vezes eu tenho uma impressão que o pessoal não vota mais, não existe mais voto consciente, existe o voto por... Você está pensando, eu penso assim também, Conrado. Não existe voto, eu acho que eu tenho a impressão, estou amadurecendo isso, eu acho que não existe mais o voto consciente, existe o voto por devoção. Acaba se devotando a grupo político tal, a político isso, tal, e você se segue e vai, vou votar porque eu acho bonito, porque fala bonito e esquece do conteúdo, o projeto. Que pouco, quem acompanha os programas os guias, os programas, pouco se vê projetos de verdade. A maioria que se vê é o feijão com arroz. Somente. Vou calçar, vou fazer o esgoto. E calçar, Conrado, é lei. Calçar é lei, é obrigação do gestor. Projeto... Acho que reestruturante, a gente não se vê, né? É nada. Hoje, eu me perdoe, mas vou ter que colocar isso com respeito à sociedade cazeirense e paraibana, mas pagar o salário em dia é obrigação, não é favor. As pessoas entendem hoje que aquilo é uma virtude, não é obrigação. E eu não me refiro a um gestor X ou Y, não, eu me refiro a todos. Então, a gestão ela tem que ser feita para crescimento da sociedade, da cidade em que ela está inserida. E você procura hoje na Paraíba um projeto. Eu fui recentemente no Ceará, fiz algumas aulas no Ceará, ali Barro, um abraço especial a Aurora, lá os Mangabeiras, Juazeiro do Norte. Conrado, os centros educacionais que o Estado tem por lá são espetaculares. Parece que nós estamos vivendo outra realidade. Aí eu me pergunto, e a Paraíba? Não me venha com a desculpa que é porque é da gestão X, Y, Z, que tem 20, 30 anos. Não me interessa, cria um plano de metas, resolva. Entendeu? Pronto, se fala muito na educação quanto a salário. Aliás, não se fala na educação quanto a salário. Aí tem sempre um outro pensador, porque o salário não resolve. Não, não resolve não, mas é um bom caminho. Um professor que ganha bem, ele tem tempo de se organizar mais. Ele tem tempo de se desligar de outros compromissos, de outras escolas, para se dedicar àquele projeto específico. Então, se ele ganha bem, ele tem mais tempo para o filho dele, ele vai chegar mais feliz na escola, ele vai ter tempo de comprar um material. Livro, Conrado, é essencial. Segundo meu amigo Monteiro Lobato, um país se faz de homens e de livros. Como é que um professor, ganhando R$1.200, R$1.300, tem condição de comprar um livro de R$120? Compra, mas onera no orçamento. Porque vem água, vem luz, vem transporte, vem feira, vem compromisso, vem remédio, vem um extra, vem uma prestação de carro que ele tem, uma moto que seja. Então, um livro a R$120, se você me perguntar, Herbert, é barato? É, mas se torna caro para um educador que ganha R$1.200. Me responda por que outras profissões recebem 4, 5, 6 mil, o professor não pode receber. Eu sou numa época que o oficial de justiça, com todo respeito à profissão, à categoria, tenho muitos amigos nessa área, um oficial de justiça ganhava R$450 e o professor ganhava R$800. Hoje o oficial de justiça na Paraíba ganha em torno de R$4.000 e o professor só ganha R$1.200. O policial militar também era a mesma coisa, ganhava 300 e pouco, hoje ganha 1.000 e tanto. 2.000 em alguns casos, e o professor contou do mesmo jeito. E mais, sendo humilhado, pressionado pelas gestões que estão no poder, tem que cumprir isso, tem que fazer aquilo, tem que ter tal projeto. Além da pressão que sofre na escola. Porque hoje o professor, ele tem que ser psicólogo, tem que ser pai, tem que ser mãe. Tem que ser tudo. É ameaçado. E como tem que... Não desrespeitado, ameaçado, viu? Você tem que ser realmente... Né, a chapeuzinho vermelho, né, para o lobo mau. Alcides Júnior, professor Herbert Melo é uma referência na educação da nossa região. Tenho certeza que os meus ensinamentos ajudaram, que os seus ensinamentos ajudaram a forjar o caráter de muitas pessoas. Gostei daí. Alcides é meu amigo, meu parceiro, está fazendo mestrado comigo. Ele é o fera da língua portuguesa, é formado em direito também. Legal. É um parceiro lá da São Francisco, para quem eu mando um abraço também. Nós somos filhos lá da casa, um abraço para minha amiga Vera, para o meu amigo Atla.
Mônica Schneider de Souza, do IFPB. Não esqueça a minha primeira aula com ele, declamando Lapada na Rachada. Parabéns. Como foi esse negócio? Fiquei curioso. Você declamando Lapada na Rachada na primeira aula no IFPB, como foi isso? Por quê? Eu queria que os teleouvintes entendessem que, na verdade, era uma crítica, a ironia. Na época fazia sucesso. E a ideia que esses meninos têm... Olha, Conrado, a minha luta é assim, é fazer o papel do advogado do diabo. Você, imagine, você chegar hoje na sala de aula, tá esses meninos com celular, né, moderno, com esses fones no ouvido, só ouvem isso. Só ouvem esse tipo de música. E na época a música que fazia sucesso era Lapada na Rachada. E para polemizar, para fazer a crítica, chamar a atenção, aí eu comecei fazendo, né, Toma, Safada. Aí foi uma brincadeira na época. Esse ano a minha crítica já foi outra. Foi quem? Sucesso editorial, o Brasil inteiro. A Veja fez uma capa mostrando né, os artistas, os intelectuais. Um livro chamado 50 Tons de Cinza. Eu não posso dizer aqui que nós estamos, né, para o Brasil inteiro, mas 50 tons de um bocado de coisa que não presta. Como é que você pega uma criança de 11 anos, como eu já encontrei esse ano, lendo 50 tons de cinza? Submetendo a mulher inferior, né, a situação de inferioridade, humilhando, entendeu? Uma visão sexista e sexual sobre tudo, como se o mundo fosse comercial, valores como Ferrari, Lamborghini, dinheiro no bolso. O mundo precisa evoluir, não só, digamos assim, socialmente, mas na consciência, na questão intelectual, nos valores. Nós perdemos os valores, Conrado. A família hoje, ela é líquida. Antigamente, quando se dizia, olha, hora do café, hora do jantar, hora do almoço, como a gente comentou mais cedo, estava lá a família junto, unida, se respeitava o pai e a mãe. É verdade. Hoje ninguém respeita ninguém. Eu fico triste, vejo jovens e jovens por aí que não entendem, não reconhecem isso. O pai e a mãe tornaram-se inimigos. E não são os nossos amigos para a vida inteira, são nossos parceiros. A minha mãe, a minha querida doutora Celeste, para quem eu mando um beijo mais uma vez, deve estar acompanhando lá em João Pessoa, é minha amiga, minha parceira, é quem essa vida inteira, nos momentos mais difíceis da minha vida, quem me socorreu, me sustentou, me ajudou, além de ter educado, de ter me colocado no mundo. Eu não vou esquecer nunca. Muitos amigos passam, até porque amigo é um conceito interessante sobre amigo. Viu, Afonso Júnior, meu amigo Alcides? Amigo só é bom quando a gente não precisa. Porque quando a gente precisa, a gente sabe quem é amigo. Isso é verdade. Pura realidade. Então, são valores que estão sendo modificados. 7 horas e 4 minutos. Felizmente, nosso tempo acabou. Mas eu quero convidar para que você volte em outros momentos, em outra ocasião, para a gente continuar esse bate-papo muito gostoso. Conrado. Mas vou fazer um jogo rápido com você agora. Agora. Vou quero lhe agradecer no final. Até fiz elogio, essa sua voz suave, que legal. Maravilhosa para o bate-papo. Diga a primeira coisa que vier à sua cabeça. Cajazeiras. Amor. Melhor livro de literatura? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pior livro de literatura? 50 Tons de Cinza. Sabia que ele ia dizer isso. Nas horas vagas, o que Herbert faz? Leio. Eu leio muito. As pessoas não sabem, mas eu leio muito. Leio tudo. Tudo? Tudo. Do que eu puder, eu tô lendo. E eu falo sempre para os meus alunos, até porque o tempo é corrido, mas a gente faz de tudo para poder fazer uma boa leitura. Se não fosse quem você é hoje, seria quem? Se eu não fosse, eu seria Dom Helder Câmara. Por quê? Ele foi um líder da Igreja Católica, foi um frei na época da ditadura militar, lutou, mudou, conscientizou a visão cristã, a visão humanista, falta gente humanidade. A gente valoriza muito o dinheiro, a aparência, a beleza, a juventude. O jovem tem que entender que o que vale é o coração. E Dom Helder Câmara pregava isso. No auge do regime militar, ele pregando essa humanização, protegeu, defendeu muita gente, cuidou de muita gente, ajudou, libertou, sem perder a sensibilidade cristã. Sua melhor lembrança de infância? São muitas, mas eu vou me lembrar de uma muito boa. No dia que eu ganhei o meu videogame Atari, uma festa em 86. Faz tempo, faz. Um bocadinho. Tem medo de? Eu tenho medo de assombração. Sério? Sério. Você acredita em vida após a morte? Eu quero acreditar. Por que você quer acreditar? Porque, se você me perguntar, Herbert, você é um cético? Sou. Mas sou um cético cristão, espiritualista. Eu não acredito que a vida seja somente esse momento material que nós vivemos. Tem que haver alguma coisa. Eu gosto de ler muito sobre física, astrofísica, mas eu quero acreditar que há um outro platô, um outro lugar para que a gente possa se reencontrar, Conrado, bater esse papo
como a gente está conversando aqui agora. Eu não aceito. Pode ser que eu não tenha forças para resolver ou para mudar isso, mas a minha fé ainda permanece viva e atemporal. Herbert, conhece Herbert? Todo dia eu me conheço um pouco mais. Todo dia eu aprendo um pouco mais comigo. Eu estou naquela fase de avaliar quem eu fui, o que eu sou e aonde eu quero chegar. Se arrepende de alguma coisa? Até agora na sua vida? É uma pergunta difícil. Porque a gente diz assim, que não se arrepende daquilo que a gente faz porque a gente aprende com aquilo. Mas tem uma coisa que eu me arrependo, sim, Conrado, de ter tido mais tempo para minha família, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus pais, minha esposa, minha filha. Eu queria ter tido mais tempo na minha vida para essas pessoas que eu amo tanto. Porque, para os meus alunos, eu queria ter mais tempo para viver isso. Eu, às vezes, olho para o relógio e vejo que o tempo passou rápido demais. A vida, ela é estúpida nesse aspecto. Tudo passa muito rápido. Se não estivesse em Cajazeiras, gostaria de estar onde? Nesse momento, eu gostaria de estar em João Pessoa, ao lado da minha família. Da sua família? Se você tivesse o último momento de sua vida agora, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de reunir todos os meus amigos, familiares, abraçá-los e me despedir para dizer a eles que a vida valeu a pena. O pior homem do Brasil seria quem? São tantos. São tantos. Cite 3. Vão me crucificar por isso, mas me perdoem. O José Sarney, que ainda hoje é um símbolo da corrupção e dessa oligarquia que não larga o poder por nada. Eu tenho um pavor ao Fernando Collor de Mello. Eu tenho um pavor, um verdadeiro pavor. Eu acredito que é um dos símbolos do nosso atraso, da nossa estupidez. E o último. Queria citar Paraíba, não. Eu vou evitar, né, polêmicas. E um outro nome, são tantos, vai para apontar mais um. E o Paulo Maluf, que é o outro símbolo, né, do que a gente não quer ver aqui nesse país. São 3 nomes. Teriam muito mais, viu? Imagino, no outro papo a gente... Parabéns, Calel Conrado, pela brilhante entrevista, pela condução da entrevista com a professora Lígia Calado e hoje com o professor Herbert, grande profissional. Um abraço, professor Vanderlei de Letras, da UFCG. Obrigado, Vanderlei. Obrigado. Acabou o tempo, daqui a pouco tem Souza. Obrigado, meu querido, sucesso. Inclusive, uma vez por mês, era para ser toda quinta-feira, mas infelizmente o tempo não está sendo muito meu amigo ultimamente. Mas uma vez por mês a gente sempre abre um interview na quinta-feira com debate. Eu quero aproveitar e convidá-lo desde já a participar de alguns debates. Pronto, suas opiniões. Mas venha para chutar o pau da barraca. Para ser mais um lagartixa não quero para me chutar o pau da barraca. Eu tenho muitas ideias polêmicas, são muitas. Essa da transformar o país numa grande federação, acabar com responsabilidade social do Estado e município é um tema excepcional. Espero contar com você. Obrigado, meu querido. Sucesso. Obrigado. E parabéns. Feliz dia do professor. Obrigado. Muito Faltou bem. eu dizer... Fique à vontade. Só para encerrar, um beijo especial para minha esposa, né, que eu amo muito. A minha mãe, a minha filha, aos meus alunos, eu agradeço pelo dia do professor, porque se não fossem vocês, eu não estaria aqui e não teria escrito a minha história. Aqueles que já fizeram parte, aqueles que fazem parte, aos meus diretores, aos meus companheiros de trabalho, feliz dia do professor, aos que estão próximos e aos que não estão também. Eu os trato com o mesmo carinho no meu coração. E espero que a gente consiga, enquanto vivos, mudar alguma coisa e no próximo dia do professor ter coisas melhores e cada vez melhores para se contar aqui. Eu quero realmente que esse dia do professor seja lembrado assim com muita alegria. Legal, obrigado, querido. Obrigado. E amanhã nosso compromisso está agendado às 6 horas. E para isso, se está com problema na sua internet, não se esqueça, tem que adquirir uma internet de qualidade. A internet de qualidade é a Netline, a única verdadeiramente com fibra ótica aqui no sertão da Paraíba. Então esqueça daquela internet lenta, com dor de cabeça, quer entrar no Facebook, quer baixar um livro, baixar uma música e não está conseguindo, é porque a sua internet não é de qualidade. Mas se você mudar para a Netline, você vai ter o melhor serviço e a melhor assistência técnica de internet em toda a região. Netline, telefone 3531-2016. Voltamos amanhã com mais um professor, Aparecida Formiga, aqui ao vivo no programa Interview. A todos vocês, nosso muito obrigado e até amanhã.